Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver as questões da sexta semana do PET de Química. A primeira questão diz o seguinte: qual dos dois processos, fissão ou fusão, ocorre naturalmente em que lugar do universo? Bom pessoal, a fusão nuclear ocorre, por exemplo, na formação de hélio, a partir de átomos de hidrogênio, tá? Isso ocorre no Sol, tá? Esse é um processo natural. Então a gente pode colocar isso, ó, a fusão nuclear, já que ela ocorre naturalmente no interior de estrelas, tais como o Sol. Tá certo? A questão de número 2 diz: considere a equação urânio 235 mais nêutron, gerando césio 144, mais uma interrogação, mais um determinado átomo aqui que não foi colocado, mais 2 nêutrons. Letra A diz que tipo de reação nuclear ela representa. E letra B, identifique o símbolo que está faltando. Então, olha só, pessoal. A gente tem um núcleo aqui de urânio e depois, a gente tem um núcleo que tem menos prótons, tá certo? E ainda tem um outro aqui também que a gente precisa identificar, tá certo? Então, o processo que está acontecendo aqui é um processo de fissão nuclear, tá certo? Eu tenho um núcleo maior e esse núcleo ele vai se dividir, tá certo? Então, aqui eu vou colocar um processo de fissão. A letra B diz: identifique o símbolo que está faltando. Para a gente encontrar esse símbolo aqui que está faltando, qual é o elemento químico, a gente vai reescrever essa equação. Então, olha só. Aqui eu tenho o urânio, 235, número atômico 92. Mais o nêutron. O nêutron ele tem carga zero, então o número atômico é zero, né, pessoal? E o número de massa é 1. Aqui eu tenho césio, número atômico 55, número de massa 144. Mais um determinado elemento que eu não sei qual é, tá certo? E ele tem um número de massa A e tem um número atômico Z, que a gente vai descobrir. E aqui, pessoal, eu tenho 2 nêutrons, tá certo? Então, ó, 2N. Esse N, pessoal, também vou colocar nessa simbologia, né? Número atômico 0 e número de massa 1, certo? Por que eu estou fazendo dessa maneira? Porque explicitando a quantidade de número de massa e número atômico, a gente pode descobrir o A e o Z aqui. Então, quando a gente for fazer essa análise, pessoal, a gente vai ter o seguinte, ó, que o número atômico aqui, a soma dos números atômicos aqui, tem que ser igual à soma dos números atômicos aqui também. Tá? A mesma coisa quando a gente fizer para o A. Tem que ser o mesmo valor, tá certo? Então, vamos lá. Ó. No caso do número atômico, tá? Vamos olhar para o número atômico. Então, aqui eu tenho 92, mais aqui eu tenho 0. Aqui, do outro lado agora da igualdade, né? Depois da reação nuclear. Então, eu tenho 55 para o césio. Aqui eu tenho Z para o elemento desconhecido. E aqui, pessoal, eu tenho 2 nêutrons. Mas cada nêutron tem o número atômico 0. Então, 2 vezes 0 dá 0, de qualquer maneira. Ok? Então, aqui eu tenho, ó, 92 é igual a 55 mais Z. Ok? Ou seja, 55 mais Z é igual a 92. Isso implica que Z é igual a 92 menos 55. Certo, pessoal? Então, a gente é só fazer aqui a conta. Ó. 92 menos 55. Então, aqui eu tenho 12 menos 5 dá 7, né? E aqui fica 8 menos 5 dá 3. Então, eu tenho número atômico 37. Ok? Então, já encontrei o número atômico. Agora, eu preciso encontrar o número de massa. Então, eu preciso encontrar o valor de A. Então, no caso do A, pessoal, a gente precisa agora olhar para cima. Ó. 235 mais 1 é igual a 144, que está aqui, mais o A, que está aqui. E observe que são 2 nêutrons. Né? Cada nêutron, 1. 2 vezes 1 dá 2. Ok? 235 mais 1, 236.
144 mais 2 dá 146. E aqui mais o valor de A. Ok, pessoal? Então, eu tenho aqui, ó, 236 igual a 146 mais A. Então, eu tenho 146 mais A igual a 236. Então, isso implica que A é igual a 236 menos 146. Ok, pessoal? Então, agora é só fazer a subtração. 236 menos 146 dá 90. Então, eu tenho o número atômico 37 e o número de massa 90. Consultando a tabela periódica, quem tem número atômico 37 é o rubídio, o Rb. Então, eu vou colocar o Rb, 37, 90, tá certo? Então, essa interrogação, pessoal, tá? É esse aqui, tá? É esse nuclídeo aqui, ó. Rubídio 37, né? Com o número de massa 90. A questão de número 3 diz: ao se desintegrar, o átomo de radônio 222 se transforma em polônio 210. O número de partículas alfa e beta emitidas no processo é, respectivamente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é equacionar esse processo aqui. Então, eu tenho aqui o radônio 222, né, com o número atômico 86. Ele se transforma, né, em polônio 210, número atômico 84. Ele vai emitir partículas alfa, então X partículas alfa, que tem número atômico 2 e número de massa 4. E também eu tenho aqui, ó, partículas beta, tá? Que tem, eu vou colocar Y partículas betas para a gente saber quantas que vão ter, tá? Número atômico menos 1, número de massa 0. Ok, pessoal? Lembrando, quando eu olhar aqui a quantidade de número de massa de um lado, tem que ser exatamente igual ao número de massa do outro lado. A mesma coisa para o número atômico. Então, vamos olhar aqui o número atômico. Olha só. Z. Nesse caso aqui do radônio, 86. 86 é igual a, do lado de cá, eu tenho 84 mais, olha só, cada partícula alfa tem número atômico 2. E eu tenho X partículas alfa. Então, X vezes 2 dá 2X. E no caso aqui da partícula beta, então eu tenho carga, né, no caso do número atômico, menos 1. Menos 1 vezes Y dá simplesmente menos Y. Ok? Então, eu tenho isso aqui, tá? Não dá para resolver nada porque eu tenho duas incógnitas. Eu tenho X e tenho Y. Então, eu vou agora para o número de massa. Vamos analisar o número de massa. Então, aqui no caso do radônio, eu tenho 222. No caso do polônio, eu tenho 210. E aqui no caso da partícula alfa, ó, eu tenho 4 de massa para cada partícula alfa. Como são X, X vezes 4 dá 4X. E aqui no caso da partícula beta, eu tenho que o número de massa é 0. Então, 0 vezes Y dá 0. Então, aqui, pessoal, eu já consigo encontrar, ó, 210 mais 4x é igual a 222. Tá certo? Então, ó, 4x é igual a 222 menos 210. Então, 4x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 4, que dá 3. Ok? Então, eu encontrei que o número de partículas alfa é 3. Está aqui. E agora eu preciso encontrar o valor de y. Tá? Então, eu vou substituir aqui, ó, nessa equação. Tá? Então, eu vou reescrever essa equação aqui. Ó. 86 é igual a 84 mais 2x. Mas o x é 3, então eu já vou colocar aqui, ó, 2 vezes 3, menos o y. 86 é igual a 84, 2 vezes 3 dá 6. Ok? 86 é igual a 84 mais 6 dá 90.
Então, olha só, pessoal. Vou passar o y, menos y para o outro lado, vai ficar y positivo. E o 86 passa para o outro lado, fica menos 86. Então, 90 menos 86 dá 4. Então, o y deu 4. Então, eu encontrei que o x é 3 e o y é 4. Então, o número de partículas alfa, 3. O número de partículas beta, 4. Então, eu estou tentando procurar aqui a alternativa D. Na questão de número 4, nós temos o seguinte. Para a reação nuclear abaixo, nitrogênio 14 mais X, resultando em carbono 14 mais hidrogênio 1. Identifique a alternativa que representa X. Então, notem, da mesma maneira que a gente fez nos exemplos anteriores, tá? Eu vou fazer para essa também. Então, eu vou repetir aqui, ó, nitrogênio 14, 7, mais um elemento X aqui, que a gente não sabe quem é, tá? Pode ser um elemento, pode ser, alguma partícula. Então, eu vou colocar aqui, ó, número de massa A e número atômico Z, resultando em carbono 14, número atômico 6, e o hidrogênio 1 e 1. Então, olha só, pessoal. Vamos olhar aqui para o número de massa. Tá? Então, vamos lá. 14 mais A, antes da seta, é igual a 14 mais 1. Bom, tem 14 de um lado e 14 do outro. Eu posso cancelar aqui. Então, só sobrou que A é igual a 1. Então, eu tenho que A é 1. E agora eu preciso olhar para o número atômico. Ó. 7 com Z é igual a 6 mais 1, que dá 7. Então, 7 com 7 cancela. Então, isso significa que o Z é igual a 0. Então, olha só. Eu tenho que o número atômico é 0. Tá? Então, isso não pode ser um átomo. Tem que ser algum tipo de partícula. Então, se a carga é 0, não tem número de prótons, não tem nenhum próton, e tem número de massa 1, isso significa que a quantidade de nêutrons aqui nesse sistema é 1. Ou seja, eu tenho um nêutron. Então, a partícula que nós estamos procurando é justamente o nêutron. Tá bom? Então, ele tem número de massa 1, porque no número de massa a gente contabiliza a quantidade de nêutrons e de prótons, mas como a quantidade de prótons aqui a gente viu que é 0, então a partícula é simplesmente o nêutron. Tá bom?